Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton. Todos os dias eu gravo um vídeo sobre 4 capítulos da Bíblia, da leitura que eu estou fazendo. E hoje eu estou em Josué capítulo 20, beleza? Se você já conhece o conteúdo, se não conhece ainda, mete o dedo no like aí, segue o canal e vamos para o texto. Josué 20 fala das cidades de refúgio, tá? Eu faço um breve comentário, acerca de cada um dos capítulos. Josué 20 fala das cidades de refúgio. E a anotação que eu fiz na margem da minha Bíblia é que a vida, mesmo na Terra Prometida, não é imune a problemas e tragédias. Para que servia a cidade de refúgio? A cidade de refúgio servia para caso você matasse alguém de modo acidental, tá? O que é uma terrível tragédia, né? Você está pensando aí, você, sei lá, matou o seu amigo, matou um colega de trabalho, né? Tava trabalhando com um cara, uma chave escapou da sua mão e matou o cara e tal. Uma terrível tragédia que, no contexto da época, né? Um contexto extremamente violento, né? O parente da pessoa que morreu tem todo o direito de matar você, né? Até porque a lei diz isso: quem matar uma pessoa deverá ser morto, tá? Então, mas como esse assassinato foi acidental, então a lei, a Deus aqui, a lei dá um recurso para livrar a vida dessa pessoa, que são as cidades de refúgio, tá? Que são as cidades de refúgio que são espalhadas por toda a região, para caso alguém passe por essa tragédia de matar alguém de modo acidental, que ele possa se recorrer a uma dessas cidades de refúgio e ser amparado ali, tá? Eu anotei que não há aqui nenhum idealismo, não há uma visão romântica da vida. A vida na Terra, a vida na Terra Prometida, né, na terra que mana leite e mel, é uma vida abençoada, mas ainda assim não é uma vida imune aos problemas, tá? É muito triste quando nós não temos essa perspectiva em relação à vida cristã. A vida cristã é uma vida maravilhosa, é uma vida abençoada, é uma vida abundante, pode ser uma vida extremamente abundante das bênçãos de Deus, mas ainda assim não é uma vida imune a tragédias, não é uma vida imune a problemas, tá? E a gente precisa estar preparado para lidar com elas, certo? No capítulo 21 temos a cidade dos levitas, tá? E a minha anotação foi que os levitas prefiguram o povo de Deus, um povo sacerdotal que não tem herança neste mundo, pois sua herança é o Senhor, tá? Os levitas, eles comem daquilo que o povo de Israel traz como oferta a Deus, tá? Eles moram nas cidades que pertencem às suas tribos irmãs, tá? E por que Deus não dá uma herança para os levitas? Porque Deus vai afirmar o tempo todo: a sua herança sou eu, tá? A herança de Levi é o Senhor, a herança dos levitas é o Senhor. Dessa maneira, os levitas prefiguram o povo de Deus, tá? Moram nessa casa, tenho esse terreno e tal, mas isso aqui não é meu. Isso aqui é deste mundo, né? A minha herança é o Senhor. A minha herança é o Senhor. A única coisa que de fato eu possuo é a Deus. É a graça de Deus, é a bondade de Deus sobre a minha vida, tá? E isso é algo tremendo, isso é algo tremendo. No versículo 43 diz assim: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, tá? E ele termina dizendo no verso 45: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, tá? Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre perfeitamente as suas promessas, tá? E essa é a grande motivação
para que nós não tenhamos nada de fato nessa vida que não seja Deus, tá? A maior herança, a maior bênção, a coisa mais importante que nós devemos possuir acima de qualquer outra coisa é Deus, porque Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel, Ele é um tesouro que nenhum ladrão pode roubar, né? Ou que nenhuma ferrugem pode corroer, consumir, certo? Nos capítulos 22, melhor, no capítulo 22, nós temos uma história muito legal, muito interessante, que é o regresso das 2,5 tribos, das tribos do leste, né? A tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, tá? Essas tribos ganharam herança a leste do Jordão, né? Então, digamos assim, teoricamente, antes de entrar na Terra Prometida, tá? O povo de Israel entra e, digamos assim, a Terra Prometida tá do Jordão para lá, tá? Mas, no entanto, Moisés essas tribos pediram ainda no tempo de Moisés herança antes do Jordão e elas receberam terras ali. No entanto, o próprio Moisés ordenou que o exército dessas tribos lutassem para que as outras tribos também conquistassem o seu território, tá? E isso acontece, a gente vê isso lá no comecinho de Josué, né? Os exércitos de Ruben, Gad, meia tribo de Manassés atravessam o Jordão, entram na batalha, lutam com os seus irmãos até que eles conquistem a terra. E agora, após essa conquista já ter acontecido na maior parte, eles são então liberados para voltar para a sua terra, né, a leste do Jordão, tá? E aí, o que acontece? Eles cumprem a missão, né? Josué abençoa o retorno, né? E aí eu fiz um pequenino esboço, né, homilético, por assim dizer aqui, né? Que conhecer a palavra de Deus e guardá-la no coração é requisito para, né? Eu coloquei aqui 5 coisas, porque Josué fala isso, né? Josué fala com eles, guardem fielmente o mandamento e a lei de Deus e a lei de Moisés, né? Então, eles estão voltando para as suas tribos e Josué ordena a eles que eles guardem a lei de Deus para que, né? Para que eles sejam abençoados, para que eles sejam cuidados, tá? E aí eu coloquei aqui que conhecer a palavra de Deus e guardá-la no coração é requisito para a gente amar a Deus, para a gente andar nos caminhos de Deus, para a gente obedecer os seus mandamentos, para a gente apegar-se a Deus e para a gente servi-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, tá? Não dá para a gente pensar em amar a Deus, ou servir a Deus, ou obedecer os mandamentos de Deus, se a gente não guarda, se a gente não conhece, tá? Então, se você não ler a sua Bíblia, tá? Se você não ler a sua Bíblia, se você não meditar na sua Bíblia, se você não conhecer de fato a sua Bíblia, cara, é conversa fiada falar em amar a Deus ou obedecer. Como que você vai obedecer os mandamentos que você não conhece, tá? Mas não é esse aqui o foco desse capítulo. O foco é que eles voltam e quando chega no Jordão, os exércitos das 2,5 tribos erguem ali um altar, né, no Jordão, tá? E então passam para a sua terra. O povo de Israel, as outras 9,5 tribos, fica sabendo que eles ergueram um altar, o que era proibido, tá? O que era proibido entre aspas, porque as 9,5 tribos entenderam que eles fizeram um local de culto às margens do Jordão, tá? E o único local de culto que a lei permitia era em Siló, era onde a nação se reunia para os sacrifícios, para as ofertas e oferendas a Deus, tá? Você não poderia de modo algum estabelecer um outro local de culto que não fosse ali, tá? Que não fosse ali. E então, o entendimento das 9,5 tribos é que as 2,5 tribos haviam se rebelado contra a lei de Deus e haviam erguido um altar idólatra.
E eles então se armam para a guerra contra as 9,5 tribos, mas antes de fazê-lo, manda uma embaixada, né, para perguntar: o que vocês estão fazendo? Vocês enlouqueceram? Vocês estão se rebelando contra Deus? E aí é muito interessante a resposta que acontece, que eles explicam que eles ergueram aquele altar não para que aquele altar fosse um local de adoração. Eles ergueram aquele altar para que aquele altar fosse um memorial para os seus filhos, mostrando que eles faziam parte da nação de Israel, tá? Porque eles dizem, futuramente os nossos filhos podem se perguntar, por que a nação de Israel habita lá, da além do Jordão, e só nós habitamos aqui? Por acaso nós não temos parte com o povo de Israel? Então, para que os nossos filhos não tivessem esse tipo de dúvida, nós construímos esse altar, para que esse altar seja uma memória, seja um sinal vivo de que nós pertencemos ao povo, de que nós também pertencemos a Deus, que nós somos a nação santa, a nação sacerdotal. Ou seja, aquele altar foi um altar feito para os filhos, tá? Eu anotei aqui do lado da minha Bíblia, um altar para nossos filhos. Um altar para nossos filhos. Ontem, há 2 dias atrás, eu estava conversando com um colega e eu estava falando, nós precisamos de altares para nossos filhos. Nós precisamos de erguer um altar que seja um memorial para nossos filhos. Nós precisamos ter algo em nossa vida, em nossa casa, que seja algo que mostre para os nossos filhos de que nós pertencemos a Deus. Tá? E aí, uma das coisas que funciona como um altar para nossos filhos é o culto doméstico. E foi assim que eles nominaram o altar, né? Lá no versículo 34, diz que os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Tá? De igual modo, nós precisamos ter um testemunho entre nós, um testemunho na nossa casa, um testemunho na nossa família, de que o Senhor é Deus, né? De tal modo que os nossos filhos saibam, né? Os meus pais eram adoradores de Deus, os meus pais pertenciam a Deus, tá bem? Então fica essa pergunta, o que na sua vida hoje é um testemunho de que o Senhor é Deus? Ok? Um abraço e até mais.